Bom, colegas, a Anfip é isso, revelando talentos, como o nosso colega Décio aqui, que já foi conselheiro, auditor aqui em Minas Gerais, que fez essa palestra belíssima sobre a decadência das contribuições previdenciárias no âmbito da legalidade, e também trazendo talentos para a Anfip, como o professor Eurico de Santi, que já está contratado por nós para ser nosso assessor na área de tributação, uma vez que nós estamos começando uma nova caminhada, por sinal muito fértil aí sobre tributos, e nada melhor do que ter o professor Eurico como na assessoria de tributação. Eu passo a palavra agora para o colega Manuel Eliseu, que quer fazer algum questionamento e as suas considerações finais, e em seguida passamos para o Décio também para fazer suas considerações e ao professor. Eu gostaria de ouvir do doutor Eurico de Santi o seu pensamento e o seu entendimento sobre o seguinte: hoje a gente vive uma realidade nova, que é a unificação dos fiscos. A pergunta é a seguinte: diante da incompatibilidade no Instituto da Decadência, lei ordinária sempre para a Previdência, lei complementar sempre para a Receita Federal, eu pergunto, qual a tendência dos operadores de direito, dos juristas e do judiciário para a solução dos problemas, considerando o fato novo ocorrido hoje com a unificação dos fiscos? Qual a saída para essa, para mim, incompatibilidade? Eu gostaria de já apresentar meus agradecimentos mais uma vez à Anfip. Gostaria de parabenizar o professor Eurico, esse brilhantismo nas questões tributárias, e dizer que o livro é uma maravilha, o resto é a menor dúvida. Só que eu não vi, doutor Eurico, ninguém da área da Seguridade Social falando sobre essa questão tão importante, que é um fato, do fato ao direito da Seguridade Social, da necessidade de um sistema de proteção social com custeio próprio, tá, em relação à tributação, financiamento do Estado em relação a outras áreas. Eu percebi a inexistência de estudiosos, que são poucos, né, do direito previdenciário, mas eu não encontrei ninguém. Não vi a professora Isabel Dese, na verdade são estudos tributários específicos e exclusivos, praticamente. Na proteção social, a seguridade, os segurados da Previdência Social, financiamento próprio, caixa do sistema, e que, assim, a sua participação na Anfip será muito interessante. E a sua participação em relação às propostas de uma nova legislação, uma coisa nova para não ficarmos presos àquele conceito, vamos dizer, peço desculpa, até esdrúxulo de tributo do artigo 3º do CTN, e que nas propostas, verificando nessa sua proposta, ela não atende ao direito da Seguridade Social. E aqui já fica a minha proposta, que para as propostas que certamente serão discutidas, certamente serão propostas novas alterações no Congresso Nacional pela Anfip, que a gente esteja preocupado com o direito da Seguridade Social. Que nós tenhamos uma lei tributária, ainda que as contribuições de Seguridade Social e as mínimas que sobrarem da Previdência Social sejam tratadas à vista do direito da Seguridade Social, com os princípios da Seguridade Social estabelecidos no artigo 194, ou então o princípio não terá validade, principalmente o da precedência do custeio, em que se transformará em letra morta. O direito da Seguridade Social é um fato, do fato
ao direito. Nós não podemos esquecer nisso, e que as questões tributárias sejam tratadas também à vista do direito da Seguridade Social. Então, já fica aí a minha proposta para a Anfip e para o professor, que nos textos legais contemplem, ainda que seja o mínimo de 10, ainda que sejam os 10 anos, não pelo dolo, fraude ou simulação, mas é que o sistema deve se manter sob pena de nós estarmos fadados ao retrocesso no sistema de seguridade social e especificamente de proteção social. Agradeço a todos, mais uma vez a Anfip, e parabenizo o professor pela iniciativa e a Anfip pela iniciativa, e que todos nós participemos. Grande abraço a todos. Professor Lucas, para responder os questionamentos e as suas considerações finais. Bom, tenho só a agradecer também à Anfip, ao convite para vir aqui falar para os senhores, a toda a receptividade que eu tive, a diretoria da Anfip, a presidência da Anfip pela valorização desse trabalho nosso da Fundação Getúlio Vargas. E Bruno, na verdade, acho que a gente está começando uma nova fase agora. Eu acho que você até é um exemplo disso, defendendo um mestrado nessa área, mas é raro nós encontrarmos gente do fisco. Acho que é uma coisa que a Anfip pode se preocupar também, seguindo a área acadêmica, se preocupando em colocar suas posições de forma objetiva, publicar artigos, livros. Nós temos pouquíssimos exemplos de colegas dos senhores que têm incentivo e tempo para seguir a área acadêmica. Nós temos o Ricardo Lobo Torres, que escreve no livro, que hoje em dia é titular da UERJ. Temos o Marcos Melo, que foi corregedor da Receita, defendeu o mestrado na PUC também. O Marcos Vinícius Neder, que é do Conselho de Contribuintes. Você, Bruno, mas até por dificuldade de encontrar pessoas que trabalham sobre essa área. Eu nem conhecia seu trabalho ainda em relação a isso, mas a ideia do livro foi sempre trazer a oposição. Não é um livro de forma alguma. Tive todo o esforço de trabalhar todos os momentos essa oposição entre fisco e contribuinte. Eu acredito que é fundamental que haja essa oposição a esse debate. Então, vocês podem perceber no livro que há posições do Rachid, nas manchetes de jornal, sempre que possível. No caso da Previdência Social, por exemplo, por não encontrar nenhum apoio específico da doutrina, que todos atacam a Previdência, a toda a legislação tributária, todos os doutrinadores tributários por tradição, até porque são tributos com uma carga muito pesada, PIS, COFINS. Então, sempre essa tradição. O que eu encontrei para conseguir balancear e explicar por dentro a Previdência, que, aliás, num livro que pretende atingir todas as peças tributárias, eu tenho vários capítulos aqui. O 8º é sobre Seguridade Social e Fim Social, o 9º é sobre CPMF, sobre validade eu escolhi para trabalhar, e foi por acaso, porque nem tinha essa aproximação com a Anfip ainda, a 9718, o fato é que a Previdência Social é um assunto, e seu financiamento é um assunto central no Brasil hoje. Então, foi própria decorrência da pesquisa ter trazido essas discussões. Mas eu queria chamar a atenção para o artigo do Luiz Eduardo Afonso, que trabalhou no governo Bresser e é doutor em economia, e está na página 567 o trabalho dele. É um artigo espetacular sobre o sistema tributário brasileiro, contando toda a tabela de benefícios, os resultados, as evoluções nos últimos anos, todos os problemas que houveram com as várias reformas sucessivas. Eu acho que trazendo uma tabela de fluxo de caixa do INSS de 99 a 2005, em suma, na verdade, Bruno, eu acho que eu não encontrei assim, no mercado jurista para explicar a Previdência Social. Acho que quem consegue explicar, quem consigo melhor explicar, representar aqui, foi justamente um economista. Sobre a questão de fundo, sobre a questão da unificação dos fiscos, eu acho que não tem relevância nenhuma para a discussão a respeito disso. Eu acho que tem relevância para o Brasil, mas não para a discussão desse tema. Ou seja, eu tenho no sistema tributário, se respeita à Receita Federal, Imposto sobre a Renda e dos estados, tudo é posto por lei ordinária também. Pouquíssimos tributos são postos por lei complementar. Então, a discussão é da matéria. Se a matéria de decadência e prescrição cabe lei complementar ou lei ordinária. A Constituição tende a ser bastante clara com isso. Eu posso construir um regime de exceção para as contribuições que não nega a fundamentação desse dispositivo constitucional. Mas me parece que
não é a unificação das receitas que vai poder alterar essa argumentação. Que a tendência no STF e no STJ é cair esse prazo. Então, acho que nós temos que pensar em argumentações para proteger esse passado e para modificações legislativas para frente. Eu não vejo nada contra não haver decadência e prescrição, contra matéria ser imprescritível. Para mim, não há uma necessidade de prescritibilidade. Bom, é isso. Encerro mais uma vez, agradecendo o convite e os comentários de todos. Está encerrado o painel e permaneçam ainda aqui, que agora vai ter o painel sobre a Anfip. E eu comunico aos colegas que tiverem o seu livro em mãos, o professor vai ficar aqui até o término do evento. Quem quiser pegar o autógrafo com ele, ele vai estar à disposição no estande da Anfip após os painéis, tá, gente? Não vamos sair daqui para pegar o autógrafo do professor. Obrigado, está encerrado o painel.